Olá, senhores, tudo bem? Bora lá, ó. Essa questão 4 fala assim, ó. Um microscópio composto é constituído em sua forma mais simples por duas lentes convergentes colocadas em sequência, conforme esquematizado na figura a seguir. A lente mais próxima ao objeto é chamada objetiva. Em luneta, em telescópio, em microscópio, vai ser sempre assim. A que está perto do objeto recebe o nome de objetiva. E a lente mais próxima do olho humano, mais próxima do globo ocular, é chamada de ocular. A imagem formada pelo objetivo é real, maior e invertida e serve como objeto para ocular, que forma uma imagem virtual direita e maior com relação à imagem formada pela objetiva. Então, olha só, a objetiva vai ter um objeto e ela vai gerar uma imagem. Essa imagem vai funcionar como objeto para ocular, que gera uma nova imagem, certo? Suponha que a distância focal da lente objetiva seja 1 centímetro. Então, percebo que eu estou usando o quadriculado da minha luzinha aqui, ó. Um quadradinho, estou colocando 1 centímetro é o foco, portanto, 2 centímetros é o anteprincipal objeto. Do outro lado, eu tenho o foco imagem, 1 centímetro, e o anteprincipal imagem em vermelho, porque eu estou colocando a objetivo em vermelho, tá? A 2 centímetros. E a distância focal da lente ocular seja 4 centímetros. E que a distância entre as lentes seja de 6 centímetros. Então, aqui é o ocular, que eu estou grifando em verdinho, ó. O foco dela, 4 centímetros. Então, tem 1, 2, 3, 4 centímetros. Opa! O foco objeto da nossa ocular coincide com o anteprincipal imagem da objetiva. E aí, o anteprincipal dela estaria mais para frente. Aqui, ó, 2, 3, 4, estaria coincidindo com o anteprincipal do objetivo, tá? Eu não vou marcar porque não vai ser necessário. Assim como do outro lado, a 4 centímetros, eu marquei agora o foco imagem da nossa ocular. Tudo bem? Com base nas informações acima e nos conceitos de ótica, identifique como verdadeira ou falsa as seguintes afirmações afirmativas, né? E depois ele vai querer que a gente use na alternativa qual indicando verdadeiro ou falso. Então, ó, antes de tudo, vamos relembrar uma coisinha para a lente convergente? Eu coloquei aqui um exemplo, uma lente convergente, anteprincipal, foco objeto, foco imagem, anteprincipal imagem. Vamos lembrar quais são os casos que os objetos têm aqui, as posições do objeto, né? Gerando as imagens diferentes. Então, vamos lá. Quando o objeto está na posição 1, que é antes do anteprincipal, a imagem se forma aqui, ó, entre o anteprincipal e o foco imagem. Percebo que ela é uma imagem real invertida e menor que o objeto, né? Caso 2, que é um caso particular. Quando o objeto está no anteprincipal, a imagem vai se formar exatamente lá no anteprincipal, real invertida, e percebo que do mesmo tamanho que o objeto, certo? Caso 3. É quando a imagem está aqui, ó, o objeto, desculpa, está entre o anteprincipal e o foco, a imagem, conforme o objeto se aproxima, a imagem vai se afastando, né? Aí ela vai ficar lá, ó, para frente do anteprincipal, real invertida e maior que o nosso objeto. O caso 4 é o que não nos interessa aqui, porque é quando o objeto está lá no foco, a imagem se forma lá no infinito, estão lembrados? É classificada como imagem imprópria. E o caso 5, que é importante, é quando o objeto já está entre o foco e a lente. Aí a imagem é uma imagem virtual, direita e maior, e se forma atrás do nosso objeto, certo? Então, meninos, esses são os casos que nós temos. Olha que bacana. Ele garantiu para nós que a distância entre as duas lentes vale 6 centímetros. Certo? E eu sei que a ocular, olha só o que ele falou, que a ocular, ela vai formar uma imagem, vamos achar aqui, ó, serve de objeto para ocular, que forma uma imagem, que eu queria linha reta, que forma uma imagem virtual direita e maior que o objeto dela. Então, olha só, se para ocular ela vai ter que gerar uma imagem virtual direita e maior, seria o caso 5, né? Significa que o objeto dela tem que estar entre o foco dela e a lente dela. Então, olha que bacana. Eu vou ter um objeto aqui numa certa posição. Um objeto aqui numa certa posição. Vou colocar numa posição qualquer, tá?
já previamente analisada. Eu tenho o objeto aqui, perdão, e essa objetiva vai pegar esse objeto e vai gerar uma imagem. Porém, essa imagem vai funcionar como objeto para o ocular, certo? Isso significa, e essa imagem que a ocular vai gerar depois tem que ser virtual, direita e maior. Então, olha só, para conseguir gerar uma imagem virtual, direita e maior, o objeto tem que estar posicionado entre o foco e a lente. Então, vamos lá. A imagem gerada pela objetiva, ela tem que se posicionar entre o foco e a lente. Porque esta imagem gerada pela objetiva vai funcionar como objeto para a nossa ocular. E detalhe, esse objeto vai gerar uma imagem que já foi dita pelo exercício, né? Virtual, direita e maior. Então, a imagem gerada pela objetiva tem que se posicionar entre o foco e a lente ocular. Isso significa que o P' aqui, senhores, o P' em relação ao objetivo, vamos colocar na cor, que aí fica, acho que mais fácil para vocês acompanharem também. O P' tem que ser maior do que essa distância aqui, ó. Que seria a distância da lente até o anteprincipal, que nós sabemos que vale quanto? 2 centímetros, já que o foco da objetiva vale 1 centímetro. Ou seja, a imagem tem que se posicionar depois, à direita do foco da ocular. Então eu percebo que o P' tem que ser maior que 2 centímetros. Espera lá. Se o meu P' tem que estar depois do anteprincipal, senhores, eu já sei que o caso que eu estou trabalhando é o caso 3. Se a imagem tem que estar depois do meu anteprincipal, ó, é porque é o caso 3 para nós. O objeto tem que estar posicionado entre o anteprincipal e o foco. Então, dessa forma, ó, olha o primeiro item. Para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros dessa lente. Senhores, o objeto tem que estar numa distância, ó, menor do que 2 centímetros dessa lente. Tá vendo que ele está antes do anteprincipal? Entre o anteprincipal e o foco, certo? É o caso 3 aqui para nós. Portanto, eu posso afirmar que esse primeiro item, ele está falso. Ah, peão, dá para fazer conta? Dá, olha só. Se a imagem fosse aparecer exatamente no anteprincipal, você ia fazer o quê? F é o produto pela soma de P e P'. Então a gente vai ficar, o F é 1 centímetro, o P é o que eu quero, e o P' teria que estar lá no anteprincipal, que é 2, sobre P mais o P' que vale 2. Esse trambolho aqui passa multiplicando 1, então vai ficar P mais 2, que é igual a 2P. Esse P passa negativo, 2P menos P, sobra o P igual a 2 centímetros. Olha que bacana. Obviamente, né? Porque se a imagem aparece no anteprincipal, é porque o objeto está no anteprincipal, seria o caso 2. Mas eu não quero no anteprincipal, eu quero que ele apareça depois. Então eu tenho que aproximar mais o objeto da lente para poder afastar essa imagem, certo? Então o item 1 está falso, tudo bem? Olha o segundo item que ele dá. Supondo que o objeto esteja a uma distância de 1,5 da objetiva, a imagem formada por esta lente estará a 3 centímetros dela, da objetiva? Então agora vamos fazer continha. De novo, vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. O F eu sei que vale 1, o P, ele falou agora estar a 1,5 da lente, e o P' eu vou confirmar se vale 3. Então vai ficar 1,5 vezes P sobre 1,5 mais P'. Aí esse 1,5 mais P' passa multiplicando 1, vai ficar 1,5 mais P', continua a mesma coisa, igual a 1,5 de P'. Esse 1 P' positivo passa para lá negativo, então não vai ficar 1,5 menos 1, sobra meio P' igual a 1,5. Ou seja, o meio passa dividindo, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 1,5 por 2, a gente chega que o P' vale 3 centímetros, que é o que ele confirma. Portanto, esse segundo item ele está verdadeiro. Quando o objeto estiver a 1,5 da objetiva, a imagem vai se formar a 3 centímetros da objetiva, ou seja, maior do que os 2 centímetros aqui, ou seja, entre o foco e a lente ocular para nós. Beleza?
Caso 3. A imagem final formada por este microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao objeto. Muita gente aqui, vamos lembrar só que lá em cima, tá? O que está errado aqui é esse maior, por isso que está falso, tá? Muita gente aqui talvez iria colocar falso para essa afirmação, porque, olha lá, imagem invertida é real, não virtual. Mas isso, senhores, quando a gente compara a imagem com o seu objeto, certo? Olha só, para ocular, o objeto é essa setinha preta aqui, não é? A imagem da objetiva funciona como objeto para ocular. E como ela está entre o foco e o centro óptico, a imagem formada por ela, vou fazer em verde agora, ó, seria isso daqui aproximadamente, tá? Uma imagem, então essa daqui é a nossa imagem gerada pela ocular, certo? Aí, olha só, perceba que se você comparar a seta verde com essa seta preta, ela é direita, porque as duas apontam para o mesmo lado, para baixo. Ela é maior que o objeto. E como ela é direita, ela é virtual. Então, ela é virtual, direita e maior. Mas, na verdade, ele está comparando a imagem final com o objeto original. Então, vamos lá. Essa imagem, com certeza, é virtual. Porque na hora que você construiu ela, você teve que prolongar raios para poder desenhá-la. Ela é virtual. Ela, com certeza, é maior que o teu objeto. Tanto o objeto que gerou ela, como o objeto lá do início, que é o que ele está comparando. Mas se você comparar o sentido dessa imagem que é para baixo com o sentido do objeto, o primeiro objeto, né, que é para cima, eu vou ter que falar que ela é invertida. Então aqui, ó, o único caso que não vale a regrinha, né, é quando você compara a imagem final lá com o objeto inicial. Quando você tem 2, 3 ou mais lentes associadas. Portanto, percebo que esse terceiro item está verdadeiro, né? Ela é invertida, virtual e maior em relação ao objeto. E o 4. A imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular. Senhores, a imagem formada pela objetiva, que é esta daqui, ó. Desculpa, vou colocar vermelho. Que é esta daqui. Nós sabemos que ela tem que estar entre o foco da ocular e a lente da ocular. Ela tem que estar entre esses 2 pontos, que tem uma distância de 4 centímetros entre eles. Então, percebo que a distância dela em relação ao ocular, obviamente, tem que ser uma distância menor do que 4 centímetros. Então, vamos chamar de P aqui, porque ela vai funcionar como objeto para o ocular, né? Ela tem que ter uma distância menor do que 4 centímetros. E ele falou que a imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular. Negativo, né? A distância tem que ser menor que 4 centímetros da ocular. Portanto, o item 4 é falso. Dessa forma, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, a gente chega na alternativa B. Fechou? Meninos, eu ajudei vocês aí, espero ter ajudado. Eu espero que vocês me ajudem também. Se inscreva no meu canal aí, dá um like, toca o sininho aí. E um grande abraço a todos. Até mais.